o proteja e dê a vitória em nome de Jesus. Para mim não existe coincidência, é Cristocidência. É Ele que cuida da nossa história. E nesse momento nós vamos orar pela irmã Sônia. Eu estive essa semana visitando ela ali na UTI coronariana, e quando eu cheguei ali eu pude ver os enfermeiros, os médicos que atenderam muito bem eu e minha esposa, e aí pude conversar com eles, orar com eles também, e assim vi a irmã Sônia muito bem, graças a Deus. Eu só me fugiu agora o sobrenome dela. Neves, né? E a irmã Sônia, então, estava aguardando a liberação do plano para a cirurgia que ela precisará fazer para colocar um marca-passo. E será agora na próxima terça-feira. Então vamos orar pela vida dela, vamos colocar diante do Senhor a vida da nossa querida irmã Sônia nesse momento. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esta manhã, pela certeza que temos, ó Deus, que o Senhor está no controle absoluto da nossa história. Obrigado, ó Deus, por todos os irmãos e irmãs que hoje, ó Deus, estão se colocando diante do Senhor aqui para ouvir a Tua palavra. Assim como nós oramos pela irmã Neucimar, pelo irmão Mário Celso, pela irmã Ana Maria, pela irmã Terezinha que aqui estava, também colocamos diante do Senhor a vida do irmão Marivaldo, ó Deus. Abençoe, ó Deus, a sua vida, a sua família. Agora, em especial, Senhor, abençoe a vida da irmã Sônia. Ó Deus, cremos que o Senhor tem a última palavra. Cremos que o Senhor é o médico dos médicos. E sabemos, ó Deus, que a vida dela está nas Tuas mãos. Que os médicos, ó Deus, sejam mais uma vez instrumentos nas Tuas mãos para abençoar a vida da Tua serva. E que tudo ocorra bem para a glória do Teu nome. Nós confiamos em Ti, descansamos em Ti e fazemos esta oração em nome de Jesus Cristo, a razão da nossa vida. Amém. Meus queridos irmãos, na próxima quarta-feira nós vamos ter aqui uma assembleia. E nessa assembleia, como nós temos feito sempre na terceira ou na quarta-feira do mês, mas devido ao período de férias, eu estarei fazendo nessa agora. E os irmãos, sabem o que nós vamos tratar na próxima quarta-feira? Nós vamos tratar de um assunto muito bonito e muito importante para a vida da igreja. Nós vamos tratar sobre o concílio de dois queridos irmãos que passaram período estudando, trabalhando no reino de Deus, alguns engateando debaixo dos bancos dessa igreja, né, Pedro? Então, quarta-feira, nós vamos levar o assunto do Pedro e do irmão Fernando, que já tem trabalhado há quase 6 anos na congregação do Quitandinha, ambos formados em teologia, ambos com a certeza de que foram chamados por Deus, e nós vamos então fazer esse pedido do concílio deles. E eu gostaria de ver a igreja aqui na quarta-feira, nessa assembleia, para juntos estarmos aqui celebrando ao Senhor por essas vidas. Amém? Então, creio que nós vamos ter aqui uma assembleia abençoada pelo Senhor. Ok, queridos? Eu acredito que isso vai ser muito bom para as nossas vidas e um marco para a sua história em já casar, né? Se Deus quiser, né? Sendo a vontade dEle, e creio que é, né? Abra sua Bíblia, por gentileza, em 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 38. É o texto que nós vamos meditar nesta manhã. Segundo livro aos Reis, capítulo 4, versículo 38 em diante. Assim nos ensina a palavra do nosso Deus, 2 Reis 4:38. Depois, Eliseu voltou a Gilgal, e nesse tempo a fome assolava a região. Quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele, ordenou ao seu servo: põe um caldeirão no fogo, faça um ensopado para esses homens. Um deles foi ao campo apanhar legumes e encontrou uma erva brava. Apanhou alguns dos seus frutos e encheu deles o seu manto. Quando voltou, cortou-os em pedaços, colocou-os no caldeirão do ensopado, embora ninguém soubesse o que era. O ensopado foi servido aos homens, mas logo que o provaram, gritaram: homem de Deus, a morte na panela! E não puderam mais tomá-lo. Então Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e disse: sirvam a todos. E já não havia mais perigo naquele caldeirão. Homem de Deus, a morte na panela. Vamos orar? Obrigado, Jesus, pela Tua palavra. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés. A Tua palavra é luz para os nossos caminhos. Nós cremos, ó Deus, que a Tua palavra é inerrante e que a Tua palavra fala sempre profundamente aos nossos corações.
Cremos que é a boca do Senhor falando conosco. E por isso, ó Deus, mais uma vez, com temor e tremor, estou diante de Ti, como instrumento nas Tuas mãos, para que o Teu recado seja dado aos nossos corações. Ó Pai, usa minha vida como instrumento em Tuas mãos, para que o louvor, a glória, o domínio e o poder sejam dados tão somente ao nome de Jesus Cristo. E é nesse nome que eu oro, aquele que é a razão da nossa vida. Amém e amém. Aqui está um texto que talvez muitos não perceberam na Bíblia, ou talvez muitos já até estudaram. Algo que aconteceu na vida do profeta Eliseu. Ele foi um profeta que vivenciou momentos muito importantes diante de Deus no ano 900 a.C. E esse texto aqui nos mostra que Eliseu estava voltando de Sunem após ser usado por Deus na ressurreição do filho da Sunamita. E você encontra isso no verso 8 até o verso 37. Portanto, Eliseu aqui tinha saído de Sunem e ele foi até Gilgal. E Gilgal era uma cidade que ficava em torno de 92 quilômetros de distância de Sunem, aonde ele estava. Ele não tinha carro, provavelmente andando ali de jumento ou a pé. Então ele levou bastante tempo para chegar do norte ao sul, porque Sunem fica no norte de Israel, já lá em cima, próximo de Nazaré. Mas Gilgal já fica no sul de Israel, próximo a Jericó, próximo a Betel, já no caminho chegando à cidade de Jerusalém. Só que lá em Gilgal, o texto nos ensina que estava acontecendo algo muito grave. O que tinha ali? Muita pobreza e fome. E quando tem muita pobreza e muita fome, o povo fica inquieto porque é natural. As pessoas estavam andando desesperadas, depressivas, procurando alimento em toda parte, mas elas não encontravam. Era período de fome. E elas estavam prontas para comer qualquer coisa que pudesse acalmar os seus estômagos. E é interessante ressaltar que nesse contexto, uma cabeça de jumento era vendida por 80 ciclos de prata, ou seja, quase 1 quilo de prata, que para esse contexto a prata valia muito mais do que o ouro. Então tinha que ter muito dinheiro. E foi nesse tempo tão difícil que Eliseu foi levado pelo Espírito Santo de Deus para pregar no primeiro seminário teológico registrado na Bíblia, ou seja, na casa dos profetas. E embora houvesse escassez de pão na terra, nesse contexto, havia lá na casa dos profetas abundância de pão no céu, pão do céu que descia sobre o coração de cada seminarista. Havia então um abundante pão diário, eles estavam sempre se alimentando da palavra de Deus. Mas por outro lado, eles estavam com o estômago vazio. Aqueles seminaristas sabiam o que era passar por dificuldades físicas, mas não espirituais, porque eles tinham alimento espiritual. Mas agora eles sabiam o que era passar dificuldades físicas, o que era passar necessidade de não ter nem o que comer. E foi nesse contexto de dificuldade, de fome, que Eliseu mandou então fazer um cozido, porque ele era o responsável daquele colégio. Então ele estava dizendo, vamos lá gente, vamos fazer um cozido. Nada melhor do que uma sopa e vamos colocar alguns legumes, e isso vai dar alguma sustância por algum tempo. Mas o texto nos ensina que um seminarista saiu ao campo, e ele foi procurar algumas ervas, alguns legumes, para colocar naquele ensopado. Só que ele trouxe veneno no meio dos alimentos. Tem o pessoal chama que é tomatinho da Índia, né? Mas eu já ouvi chamar de rebenta-cavalo, que é muito parecido. Eu não sei se aqui no Rio também tem esse mesmo nome de rebenta-cavalo, que parece muito com tomate pequenininho, mas é um veneno também. Talvez tenha sido algo muito parecido. Alguns acreditam que esta erva venenosa era um tipo de laxante que em grande quantidade poderia ser fatal na vida da pessoa que comesse. Mas o texto diz que quando todos já estavam se fartando daquela refeição, e você pode dizer, pastor, mas no texto fala quando eles começaram a comer. Na língua hebraica, aqui está a palavra akal. Akal quer dizer exatamente devorar, comer desesperadamente. Vocês já viram pessoas com fome, quando colocam um prato de comida na frente dela, o que ela faz? Pega o garfinho, come, mastiga. Você já viu gente com fome comendo assim? O que acontece quando a pessoa está com fome, muitos dias sem comer, e vê aquele pratão na frente de sopa ou de comida?
Não é assim? A pessoa já está ali comendo, quase que virando o prato na boca, né? Você já viu pessoas com fome? Que às vezes a pessoa fala, mãe, eu estou morrendo de fome. Não, você não sabe o que é ter fome. Você não sabe o que é passar dias sem ter o que comer. Então o texto aqui, quando diz que eles começaram a comer, a palavra akal quer dizer comer desesperadamente, devorar o que estava na frente. Então eles não estavam nem preocupados com o que estava ali, mas o importante é que eles sabiam que ali tinha comida, e comida é o que não tinha naquela região. E foi nesse momento, enquanto todo mundo estava devorando, comendo, que alguém grita, homem de Deus, a morte nesta panela. Sabe, irmãos, o que me chama a atenção aqui? Que a morte estava no lugar aonde se estudava sobre vida. A morte estava no lugar aonde se estudava sobre restauração, sobre o amor de Deus, sobre o poder e a glória de Deus, porque eles estavam justamente ali, reunidos como sempre, falando a respeito do poder do grande Deus. Era um seminário de profetas. E na realidade, deveria ser o único lugar que esta palavra nunca deveria ter sido pronunciada. Temos morte aqui neste lugar, a morte nessa panela. Sabe o que isso pode nos revelar de uma forma simbólica? Que às vezes a morte pode chegar também no lugar aonde se fala em vida. Fazendo uma analogia, a morte pode chegar até mesmo numa instituição religiosa, como é uma igreja. É por isso, irmãos, que eu quero pensar por alguns minutos o que fazer quando a morte chegar em nosso viver cristão. O que fazer quando a morte chegar em nosso viver cristão? Algumas lições rápidas dentro desse texto. A primeira lição, eu entendo aqui que se a morte chegar na vida cristã, é porque houve ensino coerente, mas não houve aprendizado coerente com a prática. Vamos falar juntos? Houve ensino coerente, mas não houve aprendizado coerente na prática. Você recebeu o ensino, mas você teve aprendizado desse ensino? Porque se você teve aprendizado, você vai praticar. Diz o verso 38, que depois que Eliseu voltou a Gilgal, nesse tempo a fome assolava a região. Quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele fez o quê? Ordenou ao seu servo, o quê? Ponha o caldeirão no fogo. Por que eles não fizeram isso antes? Porque não tinha um líder para orientar. E eles confiavam em Eliseu porque ele era um homem que dava um ensino coerente. E ele disse, então agora, gente, tirando o lado espiritual, vamos à luta, vamos fazer alguma coisa aqui. Faça um ensopado para esses homens. Ele não diz, faça um ensopado porque eu também quero comer. Ele estava preocupado com quem? Com seus alunos. Aqui, quando eu olho esse texto, eu vejo os estudantes de teologia no seminário de Eliseu, escola dos profetas. Um grande professor, um grande homem de Deus, cheio da presença do Espírito Santo, cheio de poder, um homem santo, um homem que jamais negociou os seus ideais absolutos e nem mercadejou o seu ministério com a política, e muito menos foi orar com os reis para querer alguma coisa em troca. Eliseu, irmãos, ele vivia uma verdadeira comunhão com Deus. Eliseu era um homem que falava e vivia aquilo que ele falava. Pregava e vivia aquilo que ele pregava. E os seus alunos o conheciam muito bem, tanto é que o respeitava tremendamente. E eles estavam ali sentados, porque eles queriam, mesmo com fome, aprender mais com Eliseu sobre o Deus verdadeiro, sobre a lei do Senhor, sobre tudo que Deus tinha revelado a Eliseu. E é incrível que a fome, que a pobreza, que a crise estava longe de quebrar a comunhão dos filhos dos profetas. Pelo contrário, com a fome, com todo aquele momento difícil, aquilo estreitou mais a relação deles, a comunhão deles. Eles estavam juntos, mesmo na crise eles estavam unidos. Meus irmãos, eu pergunto à igreja nesta manhã, de onde Eliseu estava vindo? O que Eliseu estava fazendo momentos antes de encontrar com seus seminaristas passando fome? É só a gente ver o texto, do versículo 1 ao versículo 7 desse capítulo 4. Eliseu estava resolvendo uma crise com a viúva de um seminarista, ou seja, um seminarista tinha morrido. E o que ele vai fazer para ajudar aquela viúva de um dos seus seminaristas? Ela estava desamparada, os seus filhos estavam prestes a ser vendidos por causa das dívidas que foram deixadas pelo seminarista que morreu. Eliseu foi usado por Deus e fez com que o azeite daquela viúva, daquele seminarista, se multiplicasse e desse prosperidade para sua casa. Aí depois que isso aconteceu, Eliseu foi para um lago, sentar, pescar um pouco e cochilar. Foi isso que ele fez?
Não! Eliseu começou uma outra jornada, ou seja, ele era incansável, ele não parou. Ele vai para uma outra jornada, mas agora com uma sunamita, aquela que pediu ao seu marido para fazer um quarto para o profeta e recebê-lo sempre em sua casa. E aí você vai ver isso do verso 8 ao verso 37. E se os irmãos se lembram, anos atrás, Eliseu, grato a Deus pela atitude desta mulher, ele pediu a bênção de Deus sobre a vida daquela mulher, sobre a vida daquele marido, e ela concebeu e deu à luz a um menino. E quando aquele menino cresceu, a história nos ensina que ele sentiu uma forte dor de cabeça e ele morreu. E todos nós sabemos que Eliseu foi procurado por esta mulher, num ato de fé, num ato de coragem. Ela foi ali e ela ainda usou aquela expressão, vai tudo bem, mesmo sabendo que o seu filho estava morto lá em cima daquela cama. E aí então ele vai até a casa dela, subiu no quarto e foi ali que em nome do Senhor dos Exércitos, pelo poder do Deus de Israel, ele ressuscitou aquele menino e o entregou para sua mãe. É por isso, meus irmãos, depois de todos esses eventos na vida de Eliseu, ele estava cansado. Tantas batalhas espirituais que ele tinha passado. O texto fala que nós estamos trabalhando, que ele volta de Sunem para Gilgal. E quando ele volta, depois de lidar com uma viúva de um seminarista, depois de lidar com aquela sunamita, diz o texto, o que vai acontecer aqui? Os seus seminaristas estavam passando fome. Sabe, meus irmãos, quando eu olho esse texto aqui, eu vejo que ele foi um homem que estava exatamente fazendo a vontade do Senhor. Depois de tantos eventos, tantas batalhas, ele poderia dizer, gente, chega, agora eu preciso cuidar de mim. Mas ele amava tanto a Deus e a obra do Senhor, que ele queria continuar ensinando a palavra de Deus. Ou seja, era um homem que vivia o ensinamento da palavra de Deus. E ele não era apenas um professor, ele era um praticante desses ensinamentos. E aí vem a lição. O que adianta passarmos dias, meses, anos numa igreja, estudando a Bíblia, se nós estamos permitindo a morte chegar em nossa caminhada cristã? Se muitos têm deixado morrer o seu amor uns para com os outros por causa da falta de paciência, por causa da incompatibilidade relacional. Ah, pastor, não bate muito eu com fulano de tal, então eu prefiro ele ficar lá, eu aqui, a gente não quer nem conversar um com o outro, e você está com ranço no coração, mas você fala, eu amo a Jesus, eu amo a palavra, eu estou sempre estudando a Bíblia na escola dominical. Irmãos, aqui aconteceu algo inesperado. Porque nessa escola de profetas, havia ou não havia comunhão verdadeira? Havia ou não havia? Havia. Mas mesmo com toda essa comunhão entre eles, um seminarista se descuidou. Um seminarista foi um instrumento de levar morte para dentro daquela panela. E o mais incrível é que ninguém criticou esse seminarista, porque você não vê aqui no texto, você está louco, rapaz? Você quer matar a gente? Aliás, eu sempre vi você uma pessoa assim mesmo, você é isso, é aquilo. Não, você não vê ninguém criticando ninguém. Talvez se não houvesse genuína comunhão entre eles, naquela mesma hora, eles iriam crucificar aquele seminarista por quase matar todo mundo, porque é sempre mais fácil criticar do que ajudar, não é mesmo? É muito mais fácil apontar os erros do que colocar o ombro para o apoio. É muito mais fácil apontar as falhas do que usar a mão para carregar o peso do seu amigo, do seu próximo. Meus irmãos, naquele lugar havia comunhão, havia ensino coerente, mas também aprendizado coerente. Eles conheciam, mas também praticavam. Mas eu olho para esse texto e penso, e nós? Será que temos tido aprendizado coerente? Eu creio que sim. Eu creio que essa igreja está realmente vivendo esse momento, porque nós estamos vendo pessoas que se amam, pessoas que perdoam, mas as pessoas precisam mostrar isso para quem está lá fora, que nós não só nos amamos aqui dentro, mas também nos amamos lá fora e amamos aqueles que estão perdidos. E muitas vezes, irmãos, nós fazemos isso quando nós tratamos bem a nossa família, não só aqui, mas lá fora também. Nós estamos mostrando para todos que nós tivemos aqui ensino coerente e aprendizado coerente, porque nós conhecemos a palavra, o Deus da palavra, e praticamos a palavra. Muitas vezes, há pessoas que conhecem a palavra, mas não conseguem praticar a palavra. E isso acontece quando a pessoa vive semana após semana uma vida longe da santidade. Isso acontece quando as pessoas simplesmente conhecem demais o estudo bíblico, mas não conseguem amar e perdoar. Ou seja, a pessoa tem muito conhecimento, mas não tem prática.
O que adianta ter tanto conhecimento se a prática está longe? E eu creio, irmãos, que muitos, quando vêm aqui a esta igreja, saem daqui cheios de vida, cheios de alegria, cheios de vontade de colocar em prática aquilo que aprenderam, porque tenho visto aqui pessoas, uma igreja que tem um ensino coerente e também um aprendizado coerente. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos nossas lutas, temos nossas diferenças, dificuldades, mas nós temos algo que nos une, é o poder do nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, eu creio que a nossa igreja já tem marcado as páginas da história desta cidade, como Eliseu e os seus seminaristas marcaram as páginas daquela região. Porque eu vejo aqui nesta igreja, homens e mulheres cheios da presença do Espírito Santo de Deus. É nítido ver isso aqui entre nós. Homens e mulheres falhos, que nós somos falhos, mas com a presença do Espírito Santo de Deus. Homens e mulheres que estão bombardeando pelo poder do nome de Jesus a ação de Satanás sobre as pessoas desta cidade, dizendo: Jesus te ama e eu quero que você creia que Jesus pode mudar a sua história. Isto é alguém ser usado com todo o ensino coerente e agora colocando o aprendizado coerente na prática diária. É por isso, irmãos, que a glória do Senhor, ela é uma marca presente nesta igreja. Eu digo isso como pastor, não é para poder dizer aos irmãos ou fazer média com a igreja, é o que eu tenho ouvido, por onde eu tenho andado nessa cidade, por onde eu tenho andado nesta região. Eu tenho ouvido falar, a segunda igreja batista em Petrópolis é uma igreja abençoada por Deus. Irmãos, isso é lindo. E alguém pode dizer: ah, pastor, se ele souber o que a gente tem aqui dentro, irmãos, que igreja que não tem problema? A igreja que não tem problema já pode ser arrebatada e ir para o céu. Nós temos problemas? Temos, mas são pequenos diante da manifestação da graça e do poder de Deus neste lugar. Deus tem restaurado vidas. É por isso, irmãos, que nós temos visto que aqui ninguém vai poder gritar um dia: homem de Deus, a morte neste lugar. Mas pelo contrário, vão dizer: homem de Deus, tem vida neste lugar, porque Jesus, o Senhor da vida, está aqui entre nós e em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Mas se você talvez esteja aqui nesta manhã presente, e você seja alguém cheio do conhecimento, mas não tem praticado aquilo que você conhece da palavra, atente-se a isso. É hora de rever a sua vida, para que a morte não chegue na panela da sua vida cristã. Segunda lição: a morte pode chegar na vida cristã quando nós entrarmos na filosofia de que qualquer coisa serve para Deus. Isso é muito sério. Veja o versículo 39. Um deles foi ao campo apanhar o quê? Legumes. E encontrou uma erva brava. Alguém tem outra expressão além de erva brava? Tem alguma versão com trepadeira, né? Trepadeira do campo. Trepadeira silvestre, ok. Fruto silvestre, né? Aqui a palavra gefem, que é a palavra hebraica, tem mais ideia de ser um fruto silvestre mesmo, não uma erva brava. E aí, provavelmente uma erva que era usada exatamente para ajudar no funcionamento do intestino. E é interessante que, naquele contexto, tinha que se usar algo muito pouquinho para a pessoa ter condições de colocar o seu intestino em funcionamento. Agora imagine colocar grande quantidade. Isso poderia levar uma pessoa ao óbito. Mas diz que esse seminarista fez o quê? Olhou, com certeza ele achou ela bonita, apanhou dos seus frutos e encheu no seu manto. Ele queria encher bastante, né? Quando voltou, o que ele fez? Pessoal, alguém conhece esse tipo de legume que eu peguei aqui? Foi isso que ele fez? Ele jogou no balcão, feliz da vida. Hoje o dia vai ser maravilhoso. Vai ser uma comunhão perfeita nesse lugar com comida. Ele cortou tudo em pedaço, colocou no caldeirão do ensopado, embora ninguém soubesse o que era. Como que você vai cozinhar uma coisa que você não sabe o que é, gente? Mas olha o verso 40. O ensopado foi servido aos homens, mas logo que provaram, a ideia aqui é devoraram, começaram a gritar: homem de Deus, a morte na panela, e não puderam mais tomá-lo. Irmãos, vejo que no mesmo lugar onde havia liderança forte, acabou surgindo sentimento de que qualquer coisa serve. Como assim, pastor? Nós podemos cair nesse erro também. Porque quando ele pegou aqueles legumes, falou: serve isso aqui mesmo, vou colocar isso e ponto final. Ele nem teve o trabalho de perguntar. O que importa era encher a panela de
legumes e fazia uma boa sopa. Só que colocando isso figuradamente, eu e você às vezes podemos cair no mesmo erro desse seminarista. Achar que qualquer coisa serve para Deus. Como assim eu posso fazer isso, pastor? Fazemos isso quando deixamos qualquer coisa para Deus do nosso tempo semanal. Pastor, eu tenho tanta coisa para fazer, eu trabalho demais. Quando eu chego em casa cansado, eu só oro um pouquinho, tento ler um versículo e durmo. Legal. Você acha que você está dando o melhor para Deus ou qualquer coisa? É qualquer coisa. Muitas vezes estamos dando qualquer coisa para Deus quando a gente vai entregar a nossa oferta ou a nossa vida na obra do Senhor e sempre entregamos o resto que temos. Fazemos isso quando deixamos a nossa comunhão de qualquer maneira, porque nós queremos escolher a dedo quem queremos na roda dos nossos relacionamentos. Vamos ser sinceros, quantas vezes nós fazemos isso? Eu prefiro me relacionar com a irmã Leia, eu prefiro me relacionar com o irmão Júlio, mas com o irmão Claudício eu não quero muito não. Não fui muito com a cara dele, não. Ele quis me imitar com aquele cafanhaque, né? Quantas vezes nós selecionamos quem a gente quer se aproximar? Isso leva em conta que estamos fazendo da comunhão algo de qualquer maneira. Tem que ser do nosso jeito. Fazemos isso também, e pasmos, irmãos, quando vamos adorar a Deus e achamos que podemos cantar de qualquer jeito. Porque para Deus, diz alguns, o que importa é o coração. Amém, Deus quer um coração quebrantado e contrito. Só que é engano achar que Deus só quer um coração assim. Deus quer de nós o perfeito louvor. Vamos falar juntos? Deus quer de nós o perfeito louvor, e vou além. Por que os incrédulos cantam e se qualificam para adorar coisa de ponta, para que a carne seja exaltada? E por que nós achamos que podemos ofertar para Deus qualquer coisa? É só subir no altar, cantar aqui o que der e ponto final. Estamos diante do Santo dos Santos, estamos diante do Rei dos Reis, estamos diante do Senhor da nossa salvação, e oferecemos qualquer coisa. Isso é sério. Adorar, irmãos, é ofertar para quem é legítimo, para quem é o merecedor de todas as coisas. Se eu estou diante de Deus, santo, benevolente, eu tenho que oferecer um sacrifício de louvor de todo o coração e o meu melhor para Ele. Você quer saber onde está isso na Bíblia? Abra sua Bíblia em Salmos 33. Veja comigo o versículo 3 apenas, porque eu não vou falar da teologia da adoração, mas olha que texto forte para a minha vida e para a sua vida. Salmos 33, versículo 3. O que diz aí? Cante uma nova canção de louvor para quem? Todo mundo achou? Cante uma nova canção de louvor para Deus, para Ele. Toque habilmente ou com habilidade. Alguém tem outra expressão aí? Com júbilo. Olha que interessante, colocaram júbilo, né? Aqui a palavra nagem. Nagem significa toque com qualidade. A palavra hebraica é toque com excelência ou toque com muita habilidade. Por isso que em algumas versões está a palavra habilidade. E tocar o que com habilidade, com excelência? Na harpa e cantando com alegria. Vocês imaginam a gente estar cantando aqui na frente? Irmãos, vamos cantar Sou Feliz com Jesus, meu Senhor. Vamos lá? Se paz a mais do... Você acha que alguém está em paz mesmo? Sou feliz com Jesus. Você já reparou como a gente canta essa música? A gente tem que cantar Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Nós cantamos com alegria. Irmãos, isso revela, quando esse salmista fala a palavra nagem, é porque nós precisamos oferecer para Deus algo de qualidade, com espiritualidade, microfones bons, ter um local lindo para agradecer e louvar a Deus. Aqui não é lugar de teatro e de show, aqui é lugar de adorar o Santo dos Santos, o Senhor da nossa salvação. É por isso que queremos fazer o melhor. Irmãos, eu fico olhando para as pessoas do mundo com tanta tecnologia de som, de imagem, e aí quando a gente vai ver os cultos pelo YouTube de algumas igrejas, parece uma caixa de abelha. Eu fico imaginando por que a gente não faz o melhor para o Senhor.
Deus, irmãos, não quer uma música tocada de qualquer jeito ou cantada de qualquer maneira. Se nós podemos fazer aula de canto, que façamos aula de canto, porque eu vou adorar o meu Salvador. Se eu posso aprender mais a tocar um violão, eu tenho que ser o melhor, porque eu quero adorar o meu Salvador. Ou seja, tudo que eu fizer é para a glória e para a honra do nome de Jesus Cristo. Quantas vezes nós fazemos de qualquer jeito? A igreja está precisando de uma geladeira. Eu tenho uma lá em casa, lá no fundo do quintal. Está com uns ferruginhos, mas acho que a porta ainda abre. Pode pegar. Eu falo, querido, por favor, nem fale que você vai doar uma geladeira assim. Por que para Deus tem que ser qualquer coisa? Mas para a gente tem que ser sempre o melhor. Eliseu, irmãos, era um profeta de grande destaque, um homem de Deus, um homem santo, um homem que tinha a presença do Espírito de Deus, um homem poderoso em obras, um instrumento valioso para a realização de estupendos milagres. Mas mesmo sendo um líder assim, a morte chegou na panela daquele seminário, porque um seminarista trabalhou com esta filosofia: qualquer coisa serve, o que importa é matar a fome. Essa morte só apareceu porque esse seminarista foi pegar alimento no campo, pegou o que viu pela frente e ofereceu o que ele queria dar de qualquer maneira, achando que estava bom, e nem perguntou para saber se aquilo podia ser comido. Irmãos, quando eu olho para esse texto, eu vejo exatamente que as pessoas às vezes fazem isso, muitas vezes na sua vida. E nós não podemos oferecer qualquer coisa. Nós temos que dar o melhor tanto para Deus como para as pessoas que estão ao nosso redor. Isso nos ensina que na vida espiritual nós temos que ter cuidado com aquilo que nós estamos oferecendo, com aquilo que nós estamos fazendo. Irmãos, eu tenho visto tantas pessoas hoje comendo veneno no meio eclesiástico, achando que era bom, era bonito. São pessoas que estão diariamente ouvindo mensagens pela internet, pelas rádios, mas são veneno, não é alimento. As pessoas não estão vendo os erros perigosos, teológicos, doutrinários, e vão aceitando tudo isso. As pessoas começam a duvidar até mesmo se podem ou não perder a salvação. Irmãos, como batistas, nós cremos na palavra de Deus: uma vez salvo, salvo para sempre. Porque se Jesus me deu uma salvação que eu posso perder, é uma salvação incompleta. Se eu tenho essa capacidade de eu mesmo jogar por terra a minha salvação, porque quem é salvo é selado pelo Espírito Santo, quem é salvo nasceu de novo, e quem é salvo jamais sairá das mãos do Salvador. Você pode estar vazio do Espírito Santo, mas você é do Senhor, e você vai se encher do Espírito Santo para a glória de Deus. Como que a pessoa pode, mas eu ouvi um estudo falando que você pode perder a salvação, então Jesus vai ter que voltar a essa terra quantas vezes para morrer na cruz? Ele veio uma vez só. A salvação é pela graça, por meio da fé em Cristo Jesus. Pastor, eu fui naquela igreja que o pastor falou que ia ungir, e aí me dá uma unção para resolver meu problema. Peraí, que unção? A unção vem do próprio Espírito Santo de Deus. Para que eu preciso de um óleo ungido para ungir alguém? Para que eu preciso dar um lenço suado para que alguém possa pegar aquele lenço e achar que está curado? Meu irmão, minha irmã, há uma distorção da verdade hoje sendo pregada na televisão, e as pessoas estão sendo solapadas com essas falsas doutrinas e estão se alimentando de veneno. E a pureza do Evangelho está sendo diluída num caldo mortífero de heresias. Por isso que não basta estar numa igreja onde lê a Bíblia, estuda a Bíblia, ora, se você simplesmente não pratica aquilo e não entende o que está estudando. Se você durante a semana come de tudo que se apresenta, e a gente que está aqui no domingo para ouvir a palavra de Deus, é muito desleal essa concorrência. O pastor prega poucas horas, poucos minutos, mas a pessoa tem a semana inteira na internet para ouvir grandes heresias. Meus irmãos, o que eu tenho visto é que o mundo está com fome da palavra de Deus. Os homens estão como ovelhas inquietas, famintos, mas estão devorando o que vem pela frente, sem cuidado de um pastor para orientá-los na palavra de Deus. Estão buscando pastos com facilidade, estão encontrando alegria em novidades, abraçam essas novidades, dali a pouco vão perecer, porque era algo fútil, era veneno. Existem muitas pregações fantásticas, ensinos arrebatadores que mexem com as emoções, que sacodem a estrutura humana, mas estão contaminados com veneno perigoso. Nunca nos esqueçamos, irmãos, que o próprio diabo, ele gosta de citar a Bíblia. Os irmãos se lembram disso? Ele citou a Bíblia para Jesus aonde? Lá no deserto, no momento da tentação em Mateus capítulo 4. O diabo não falou: não é assim que está escrito? Você tem poder, pode transformar essa pedra em pães. O que Jesus falou com ele? Nem só de pão viverá o homem, mas
de toda a palavra. Jesus podia transformar as pedras em pães? Podia. Ele podia até falar, puxa, você me deu uma boa ideia, rapaz, eu estou aqui morrendo de fome. Mas ele falou, não é só de pão que vive o homem, mas é da palavra. Agora vocês lembram que lá no Éden, quando ele chegou para Eva, ela estava com vontade de comer, o que ela viu? Uma fruta bonita. Ela falou, deve ser saborosa, isso vai matar a minha fome. O diabo disse o quê? Pode comer. Não é bem assim não, você não vai morrer não. Isso é coisa de Deus lá, mas não é assim não, pode comer. Ela deu ouvidos e comeu. Por isso, irmãos, que nós olhamos Jesus como o segundo Adão, aquele que veio para nos ensinar a verdade e mostrar exatamente o que é fazer a vontade de Deus. Satanás cita a Bíblia. Satanás conhece a Bíblia melhor do que qualquer teólogo que tem pós-doutorado em teologia. Porque Satanás fez parte de toda essa história, de Gênesis ao Apocalipse, ele conhece. É por isso que ele torce a Bíblia, ele torce o sentido da Bíblia, como ele torceu para Eva, como ele torceu diante do próprio Cristo. E aí, o que mais Satanás tem interesse em fazer em nossos dias? Fazer com que as pessoas escutem a palavra de Deus torcida e não queiram pesquisar. Ele quer fazer da Bíblia uma arma para tirar a fé das pessoas, a ponto de chegar pregadores dizendo que a Bíblia tem que ser reformada. Aí a Bíblia precisa ter algumas mudanças. Meus irmãos, diz no verso 39 que um deles foi ao campo pegar legumes, encontrou então este veneno, e quando ele voltou, ele cortou em pedaços, colocou no caldeirão, porque diz no final do texto que ninguém sabia o que era aquilo. Ninguém estava preocupado em saber o que era aquilo. Eu pergunto, você quer realmente conhecer a palavra de Deus? Então estude a palavra, não faça da sua devocional algo de qualquer maneira. Leia a Bíblia, pesquise num bom comentário, leia as revistas da escola dominical, procure o seu pastor, procure o seu professor da escola dominical, mas não seja enganado e não faça da sua vida espiritual algo de qualquer maneira. Saiamos dessa filosofia, qualquer coisa serve para Deus. A última lição para encerrarmos. A vida cristã só pode permanecer inabalável, melhor dizendo, se nós combatermos o veneno. O veneno tem que ser combatido. Eliseu jogou o caldeirão no chão e mandou fazer outro ensopado? Não, ele combateu. De que maneira? Verso 41. Então Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e disse o quê? Pode servir a todos. E já não havia mais perigo, não havia mais morte naquele caldeirão. Se vocês observarem, a farinha sempre foi um produto curativo e abençoador na história do Antigo Testamento. A farinha alimentava as pessoas, a farinha fortalecia o físico das pessoas dia a dia. E o que é interessante é que Eliseu ele não jogou fora, mas ele joga farinha dentro dessa panela que tinha veneno, para que aquilo se transformasse numa comida saudável, ou seja, para que pudesse engrossar mais aquela sopa, ficasse como um pirão e assim tirasse todo aquele veneno. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo aqui que o estudo bíblico em si é maravilhoso, o estudo bíblico em si é bom, mas o que tem que ser tirado é o veneno que tem sido colocado neste ensino. Porque a palavra de Deus, irmãos, sempre será poderosa. A palavra de Deus sempre será algo puro de Deus. E nós temos que ter discernimento espiritual quando lemos e estudamos, porque o que tem que ser combatido não é a palavra, mas é o veneno que estão jogando nesta palavra. Foi o que Eliseu fez, de uma forma simbólica. Ele estava na casa teológica, num seminário teológico. Ele não joga fora aquele caldeirão de comida, porque ele estava dizendo para os seus alunos, temos que combater o veneno. Sabe o que eu vejo aqui? Que a morte na vida cristã é afastada quando nós colocamos na panela da nossa vida espiritual a genuína palavra de Deus e pedimos ao Espírito Santo para nos orientar diante dos venenos que são oferecidos. Porque a palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus traz libertação, a palavra de Deus traz restauração, a palavra de Deus faz com que aquela pessoa destruída seja completamente restaurada e revigorada. Mas qual é o problema? Hoje, as pessoas simplesmente estão falando a palavra de Deus num versículo, fecham a Bíblia e começam a testemunho. E parece que o povo gosta de testemunho, mas não quer entender o texto e o seu contexto. Um exemplo. Você gosta daquela música que a gente canta com as crianças na IBF? Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te, esforça-te, esforça-te. Vocês já cantaram essa música? Não? Já? Alguns conhecem, não?
Eu ouvi muito essas músicas desde a minha infância. Tem algum erro nesta palavra? Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. O que está de errado nisso? Pastor, está um ajudando o outro. Está um dizendo, seja forte, estamos juntos. Isso é uma palavra de comunhão. Não. A palavra em si, se fosse só ela, seria de comunhão. No seu contexto, diabólico. Oh, pastor, agora você me deixou assustado. Você pode abrir sua Bíblia em Isaías 41, verso 6 em diante, que vai dizer ali, um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse, seja forte, assim disse o ourives para o artífice, façamos esta imagem de fundição e vamos pendurá-la na parede para que possamos adorá-la. Ou seja, um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse, seja forte, para o quê? Fabricar um ídolo, colocar ouro em volta dela, pendurar numa parede e adorar aquele ídolo. Texto, sem contexto, é pretexto. Pastor, mas é tão bonito, é tão lindo. Vocês acreditam que eu fui proibido de pregar em Manaus por causa desse texto? Porque a pessoa me passou, pastor, nós já pintamos lá na igreja, né? A comunhão aqui é verdadeira. Um a outro ajudou e o seu companheiro disse, seja forte. Eu falei, peraí, vocês querem que eu fale de comunhão ou do texto? Ó, pastor, não vem com teologia para o nosso lado, não. Vai falar de comunhão, tá bom? Não, porque o texto está falando de unidade para fazer um objeto de adoração e pendurar na parede e adorar. Não é comunhão, não é para adorar ao Senhor. Ah, é? Aí eles foram ler os versículos na frente, sabe o que eles falaram? Isso não importa, pastor, deleta, só coloca esse versículo, isso aí já está bom para a gente. Pregue sobre isso. Eu não vou pregar sobre isso, eu vou pregar o que o texto diz. Então, se eu não venho, tudo bem. Não fui. Vocês conseguem imaginar? É muito melhor ouvir aquilo que as pessoas querem do que o que a palavra ensina. O veneno tem que ser combatido. Meus irmãos, nós temos que ser crente beriano, conforme Atos 17, examinar tudo o que lemos e ouvir pelo crivo das Escrituras. Nós queremos um avivamento, e avivamento só acontece quando a Bíblia está no centro da nossa vida e nós estamos estudando a palavra, como Atos 2. Grandes avivamentos aconteceram na história quando o povo se focou somente no Senhor e na sua palavra. Meus irmãos, Deus faz a obra em nossas vidas através de nossa vontade de servi-lo. Assim como foi Josué, foi um homem que só focou no Senhor. Assim como foi Noé, que diante de toda a comunidade, todo mundo rindo dele, ele obedeceu à palavra de Deus, que era contra todos. Mas Noé foi até o final e Deus o abençoou. Foi assim com Abraão, saiu da sua terra, da sua parentela, e foi para a terra que Deus mostrou e ele obedeceu. Assim aconteceu com os apóstolos, estavam firmados na palavra. Assim também acontece com você e comigo, porque nós estamos combatendo o veneno, nós queremos ganhar o mundo para Jesus, mas queremos que a morte jamais chegue na nossa panela diária da vida cristã. Tem muita gente que não entende nada de Bíblia e fica falando coisas em nome de Deus, e Deus não está falando nada daquilo. Cuidado com isso. É por isso que nós temos a escola bíblica dominical, é por isso que nós temos culto de quarta-feira, de domingo. Ah, pastor, eu não gosto muito de estudar, querido, então você vai ser enganado a qualquer momento. Meus irmãos, para combatermos esses venenos teológicos, nós temos que estudar. E Deus nos chamou para que possamos dar muitos frutos, para que possamos fazer com que a sua santa palavra seja valorizada, respeitada e pregada, para que quando chegar naquele grande dia, eu e você possamos ouvir do Senhor, servo bom e fiel, serva boa e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. O meu empenho como pastor é fazer com que a igreja cresça não só em conhecimento, mas que a igreja cresça na prática de todo este conhecimento. E será que nós temos combatido este veneno? Mesmo tendo o ensino coerente, a nossa prática tem sido coerente? Eu tenho visto que sim, a igreja aqui tem praticado. Mas às vezes nós podemos cair no erro de ter um veneno de oferecer a Deus qualquer coisa, de qualquer maneira. A casa de Deus precisa do melhor. Nós temos que oferecer a Deus o perfeito louvor. Temos que combater o veneno e dizer: eu quero estudar a Tua palavra, eu quero ter uma vida consagrada, eu quero terminar a minha vida e dizer como Paulo disse: eu combati o bom combate, eu combati este veneno, eu terminei a minha carreira, eu guardei a fé, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero terminar a minha vida tendo essa certeza de que como pastor eu pude pregar a palavra santa, pura, genuína,
da forma que ela é, para que as pessoas possam compreendê-la e praticá-la no seu viver diário. Quando a palavra de Deus está no seu coração e você pratica esta palavra, além de combater o veneno, vidas vão chegar perto de você e vão dizer: eu quero conhecer o seu Deus, porque tenho visto que Ele está contigo. Eu quero conhecer a sua igreja, porque tenho visto que você é alguém firme e conhecedora das Sagradas Escrituras. Eu não sei como você se encontra nesta manhã, mas aqui está uma história que aconteceu dentro de um seminário teológico. Foi uma comida que trouxe morte para eles, mas a morte estava no lugar que era pregado vida. A morte estava no lugar onde a presença de Deus era nítido. Mas a morte quase que chegou. Só não chegou porque alguém gritou ao homem de Deus e ele viu o que tinha acontecido. E ele foi um instrumento de Deus para trabalhar naquele ensopado. Todos comeram, seguiram as suas vidas. Mas uma coisa é certa, Eliseu sempre cuidou dos seus seminaristas, da palavra de Deus e da pregação da palavra de Deus. Como você se encontra nesta manhã diante da palavra de Deus? Diante do conhecimento da palavra de Deus? Quando chega em casa, você trata a sua esposa com amor? Todo o conhecimento que Deus fala, ame a sua esposa, como Cristo amou a sua igreja e por ela se entregou? De você honrar o seu pai e a sua mãe, porque a Bíblia fala isso? De você poder ser submissa ao seu marido e dizer: eu estou com você, eu te amo, estamos juntos nessa? De você perdoar aquele que te ofendeu, porque a palavra de Deus nos ensina a amar e perdoar. É colocar em prática, viver aquilo que a palavra nos ensina. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, a pensar um pouco na sua vida com Deus, em tudo que você tem ouvido, em tudo que você tem aprendido aqui na igreja. Você talvez pode até achar que está tudo bem, mas a prática talvez esteja longe, e você precisa praticar aquilo que você tem aprendido, a começar de seus relacionamentos. Marido, você tem tratado a sua esposa como Cristo da tua igreja? Se não, faça isso agora. Peça a ela perdão. Diga para ela o quanto você a ama. Esposa, diga isso para o seu marido, o quanto ele é importante na sua vida, uma referência na sua família. Filhos, digam para os seus pais o quanto vocês se orgulham deles. Pais, não provoquem a ira dos seus filhos. Talvez seja este o momento de reavaliarmos algumas questões da prática cristã, para que o veneno não entre na nossa vida. Se você deseja fazer isso, eu quero orar por você. Vamos colocar em pé. Vamos louvar ao Senhor. Diga: Pai, eu quero experimentar do melhor do Senhor. Eu quero viver a Tua palavra de forma genuína, pura, reta. Deus quer restaurar a sua família, seus relacionamentos, mas Ele fará isso se você colocar em prática todo o conhecimento da palavra de Deus. Combata o veneno que te afasta da comunhão, o veneno que te afasta da santidade, o veneno que te afasta da igreja de Cristo. Combata isso agora em nome de Jesus. Consagra a sua vida a Deus e diz: Senhor, aqui estou, usa-me, Senhor. Eu quero orar por você, eu quero orar por mim. Se você deseja colocar sua vida no altar do Senhor, você pode vir aqui à frente e dizer: Senhor, usa a minha vida. Eu quero ser um instrumento na minha casa. Usa a minha vida, Senhor, para praticar a Tua palavra no emprego que eu tenho, na escola, para eu praticar a Tua palavra, Senhor, na minha vizinhança. Eu quero praticar a Tua palavra, Senhor, por onde eu viver. Eu não quero só ter conhecimento, eu quero ter aprendizado coerente. Eu quero praticá-la, Senhor. Talvez você esteja oferecendo a Deus, achando que está bom, ofereça o melhor. Deus não quer qualquer coisa. Diga: Deus, eu quero viver mais na Tua presença, participar mais dos cultos da Tua igreja, me envolver mais com a Tua obra neste lugar. Senhor, eu não quero entrar nessa filosofia de que qualquer coisa serve. Me perdoe, Senhor. Eu quero Te dar o melhor, a minha vida, o meu saber, o meu tempo, tudo
para a glória do teu nome. Então venha, consagra a sua vida ao Senhor, combata o veneno. Eu quero, Senhor, me envolver mais. Eu quero ser instrumento das tuas mãos, a começar da minha casa, a começar dos meus relacionamentos. E Deus está te chamando a fazer isso. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Alguém mais pode vir. A glória e a honra está no nome de Jesus Cristo. Honramos o Senhor com cânticos, mas temos honrado com a nossa vida. As pessoas estão vendo em nós o reflexo da glória de Deus, no falar, no agir, no tratar o próximo. Este é o tempo de nós falarmos: Deus, eu não tenho sido amável com as pessoas diferentes. Deus, eu não tenho sido amável com as pessoas que me afrontam. Deus, eu quero ser instrumento das tuas mãos, a começar da minha casa. Eu quero ser instrumento aqui na igreja. Eu quero ser instrumento das tuas mãos, aonde eu viver, para que todos vejam a glória do Senhor na minha vida, não por palavras, mas por atitude. Se Deus fala ao teu coração, então venha, consagra a sua vida a Ele. Ó Deus, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos porque a tua palavra é viva e eficaz. Mesmo, ó Deus, um contexto de algo que aconteceu com a alimentação de alguns seminaristas, a morte chegou ali. Houve um descuido, Senhor. Houve um momento que aquele seminarista queria resolver logo aquele problema e ele não se atentou, ó Deus, para resolver com sabedoria. Ele ofereceu qualquer coisa e aquilo quase que matou todos aqueles que estavam ali. Muitas vezes, Senhor, nós agimos assim também. Ó Pai, nos perdoe. Nos perdoe, ó Deus, porque estamos tão cheios de conhecimento. Nos perdoe, ó Deus, porque passamos anos estudando a tua palavra, mas não temos tido capacidade às vezes de praticar, ó Deus, a começar de um simples relacionamento. Quantas vezes, Senhor, não conseguimos pedir perdão pelas falhas que cometemos. Ó Deus, nos perdoe. Nos perdoe, ó Deus, quando somos enganados por heresias e começamos a aceitar essas heresias. Nos perdoe, Senhor, quando nós temos o privilégio de dar o melhor para o teu reino, para que a tua casa fique melhor, para que possamos prestar a ti um perfeito louvor. E simplesmente, ó Deus, nós mudamos o nosso humor e sempre usamos a expressão gasto. Tira do nosso coração, Senhor. Tira do nosso coração esta palavra de que no teu reino existe gasto. Aqui existe investimento. Existe investimento em vidas, investimentos para que vidas conheçam a Ti como único e verdadeiro Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque a Segunda Igreja Batista tem zelado por isso nesses 76 anos. Obrigado, ó Deus, pelo testemunho que esta igreja tem marcado, não só no meio batista no Brasil, mas no meio também do povo evangélico e do povo cristão desta região. Obrigado, Senhor, pelos pastores que por aqui passaram, que pregaram a tua palavra genuína, que anunciaram, ó Deus, aquilo que a tua palavra nos ensina. Obrigado, ó Deus, porque o veneno foi sempre combatido e continuará sendo até a volta de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está levantando aqui um povo especial, para que esta cidade conheçam a Ti como único e verdadeiro Senhor. Meu Deus, ajuda-nos, ó Pai, para que possamos sair daqui nesta manhã e desejar colocar em prática tudo o que estudamos aqui, desde o momento de oração, da escola bíblica dominical e agora nesse momento de culto. Senhor, nos perdoe. Nos perdoe se em algum momento a filosofia de que qualquer coisa serve para o Senhor tem entrado na nossa vida. Nos perdoe, Senhor, porque nós queremos oferecer a Ti o melhor louvor. Falar para todos que o Deus desta igreja é o Deus da nossa salvação. Obrigado, Senhor, por vidas que aqui vieram à frente. O Senhor conhece o coração de cada um. Derrame sobre essas vidas, Senhor, o bálsamo dos céus, a unção do Teu Espírito Santo, para que cada um possa sair daqui, ó Deus, repletos de autoridade, para falar do Teu nome com alegria, com sabedoria e cheios do Teu Espírito Santo.
Eu te agradeço, Senhor, e te louvo em nome de Jesus Cristo, a razão da nossa vida. Amém e amém. Dê um abraço quem está do seu lado. Diga, você é bênção aqui nessa igreja. Louve ao Senhor. Grande amor de Deus, que a graça maravilhosa de Cristo Jesus e que a consolação do teu Santo e Divino Espírito esteja com teu povo aqui e espalhado por este mundo, hoje e para sempre. Amém. Amém. Nós vamos nos manter de pé, irmãos, e nós vamos fazer agora